Como nós podemos auxiliar as crianças no processo de autorregulação? A autorregulação ela é extremamente importante, porque se a criança não consegue se autorregular no ambiente, ela vai ter dificuldade de socialização, ela vai ter dificuldade de responder adequadamente às demandas do ambiente, isso vai influenciar na sua aprendizagem, né? Então precisa ser trabalhado. E para a gente trabalhar, é fundamental que a gente compreenda que a autorregulação envolve os processos cognitivos, emocionais e comportamentais, e muitas vezes eles estão imbricados. Por exemplo, se a criança tiver um déficit numa função cognitiva como atenção, não consegue prestar atenção na atividade, não consegue inibir distratores, não consegue sentar para escutar uma história, né? Não consegue conter impulsos. Aliás, os impulsos estão ligados a uma área do cérebro, as funções executivas, que fica numa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é uma das últimas áreas que termina a sua maturação. Às vezes lá no final da adolescência, início da vida adulta. Então veja bem, ainda na adolescência a questão dos impulsos, do controle dos impulsos pode ser um grande problema. Então precisa ser trabalhado lá no início do desenvolvimento. Com algumas crianças, assim, isso acontece, esse processo vai acontecendo naturalmente. Com outras não. Precisa um trabalho maior, como crianças com autismo que pode ter uma dificuldade, né, nessas funções de autorregulação, crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Então nós precisamos auxiliar de uma forma mais presente, né, nesse processo, às vezes até nos utilizarmos de outros recursos para que a criança compreenda aquilo que a gente está trabalhando com ela. Tudo tem a base aí na questão das emoções, né? Porque a criança está ali processando os estímulos. Vamos supor que ela não tem um déficit considerável cognitivo, mas ela está recebendo aquelas emoções e ela não está conseguindo nomear, reconhecer, não sabe o que faz com ela. Então vai afetar a forma como ela vai se comportar no ambiente. Tá? Crianças com autismo, elas podem precisar, por exemplo, que você se utilize de imagens, né? Que você foque mais na questão do concreto, porque ela pode ter dificuldade de associar a emoção com a expressão, com a forma de manifestação do sentimento. Então a gente precisa trabalhar, primeiramente, aliás, é o pilar da regulação emocional, é a consciência emocional para todas as crianças, né? Por quê? Porque se a criança está recebendo ali aquelas emoções e ela não consegue reconhecê-las, nomear e saber a forma de expressar essas emoções, ela vai ter muita dificuldade de conseguir se autorregular no ambiente. Isso acontece de forma muito corriqueira no dia a dia. A criança tá ali chorando, quer muito alguma coisa, tá triste. Os pais geralmente conseguem ter essa percepção, né? Quando o choro é de tristeza, quando o choro é de fome, quando o choro é de alguma frustração específica. Então de dizer pra criança assim, ó, ao invés de dizer para de chorar, ou não, você não vai ganhar aquilo. Meu filho, você está triste porque você gostaria disso, e você não pode ter, enfim, né, fazer o link com a situação que está sendo vivenciada. E no momento, imagina, a criança está ali chorando, você não nomeia e você ainda dá o que ela quer, ela não compreendeu o que ela está sentindo e ela não sabe nem que aquela não é uma forma adaptativa de lidar para conseguir o que ela quer, né? Ela está triste, então não é batendo o pé e chorando que ela vai lidar com essa tristeza. Por exemplo, a criança tá ali com sono, ao invés de dizer vai dormir, vai pra cama, para de chorar, meu filho, você tá com sono, né? Você tá chorando porque você está com sono, vamos deitar, porque aí você já tá associando no cérebro da criança, ajudando ela a fazer essa associação, que quando a gente chora, a gente, né, se recolhe, a gente descansa, que aquele choro de bater pé, enfim, de ficar ali um tempão chorando não vai resolver, então você tá auxiliando ela tanto a reconhecer, como mostrando o comportamento mais adequado que se espera dela, tá? E algumas crianças podem precisar, sim, de imagens, que você auxilie nesse processo de reconhecimento das emoções, fazendo um link com o que se espera, assim, do reconhecimento facial em relação a algumas emoções, né? Quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente está bravo, quando a gente está feliz, né? Então isso é essencial, trabalhar a consciência emocional para que a criança consiga ter uma regulação emocional, tá? E aí a partir disso ela vai conseguir
trabalhar mais a questão da regulação comportamental, porque ela vai reconhecer e vai saber nomear os seus sentimentos, já vai saber mais ou menos o que se espera dela. E isso às vezes a gente peca, de não trabalhar na consciência emocional, que é o pilar. E claro, quando existe um déficit cognitivo, a gente tem que trabalhar na reabilitação, quando é algo muito significativo, como um processo atencional, que a criança tem muita dificuldade, né? Então, mesma coisa, vamos supor que fosse alguma questão relacionada à memória. Se eu não trabalho essa questão, como é que a criança vai lembrar daquilo que se espera dela, né? Então tem ali uma reabilitação específica. Mas geralmente tem a ver com a questão de impulso, tem a ver com a questão de atenção, relacionado a esse processo de autorregulação. A questão emocional, né? De receber os estímulos e não saber reconhecer esses sentimentos e saber como lidar. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquecem de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas para que elas fiquem sabendo mais a respeito do autismo e consigam ajudar suas crianças também. E notificação aí no sininho, porque o próximo vídeo vai ser sobre estratégias de autorregulação comportamental. Grande abraço para vocês!